Galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo aqui para vocês mais uma explicação de uma variação de exercício para vocês para as dorsais, tá? Dessa vez eu vou estar demonstrando para vocês como realizar, no caso, uma remada, no caso, curvado, na polia, né? Fica na polia baixa, com essa barra, no caso, romana, né? Então, como seria? A gente posiciona aqui a coluna retinha, né? E vamos dobrando e esticando o braço. Dobrou e esticou. Então, a gente faz aqui, no caso, curvado, tá? Então, qual que é a ideia dessa variação de exercício? A gente conseguir melhorar a postura e, ao mesmo tempo que a gente vai fortalecer a musculatura das costas, das dorsais, a gente consegue também fortalecer a lombar. Né? Então é uma variação de exercício assim que trabalha as costas, né, a dorsal, de forma bem completa. Qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou explicando para vocês de forma detalhada como você posicionar seu corpo, como realizar ali o movimento, né, em questão de amplitude de movimento, velocidade de movimento, alguns erros comuns nesse exercício. Se você quer aprender mais sobre essa variação, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes para você ter mais resultados e evitar lesões. Bora lá para mais um vídeo! Então vamos lá para mais um vídeo, galera. A primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente posicionar o corpo da forma correta. Qual que seria o posicionamento correto? A gente pisar com os dois pés na mesma linha dos seus ombros, né, para ajudar na estabilidade, né, nem colocar os pés muito juntos e nem muito afastado. Então na mesma linha dos ombros. A ideia seria você flexionar um pouco o seu joelho, dobrar um pouquinho o joelho, para até ajudar você a curvar o corpo da forma correta, né? A ideia seria você manter o seu corpo em mais ou menos assim, na diagonal. Vamos botar mais ou menos em 45 graus. Mas mantendo, tomando muito cuidado com isso, de manter a coluna sempre reta. A gente vai curvar aqui o tronco, o corpo, mas só que no caso a coluna tem que ficar reta, né? Então, para ajudar você a ficar com a coluna reta, não fica corcunda, né? Não com a coluna curvada. Para isso, você, no caso, estufa o peitoral e inclina o corpo para frente, que isso vai ajudar você a manter a coluna reta, tá? E o pescoço sempre mantendo alinhado com o restante da coluna. Então, você vai estar olhando, né? Mantendo o olhar na linha do horizonte aqui para manter a cervical alinhada, que às vezes é um erro comum até nesse exercício, a pessoa fica levantando o pescoço fazendo exercício, está curvando muito a lombar, a cervical. Então acaba curvando muito, olhando muito lá para cima. Então o ideal é você manter sua cabeça, digamos assim, alinhada com o restante da coluna, tá? Então o posicionamento do seu corpo é basicamente esse, tá? Um erro muito comum a pessoa, durante a remada aqui, no caso a pessoa realizar muito movimento, digamos assim, com o corpo. Às vezes ela... Estou exagerando aqui com vocês só para vocês verem aqui a ideia. Às vezes a pessoa subindo e descendo o corpo. Esse é um erro muito comum. A ideia seria você manter o seu corpo, né? Manter o seu corpo mais estável possível, mais parado possível. E apenas quem vai fazer a movimentação seria apenas os seus membros superiores, que seriam os seus braços, né? Então só o braço iria fazer a movimentação e no caso ali do corpo, não, né? Pronto, beleza. Então essa pontuação aqui. E falando de amplitude de movimento, né? Aquilo que eu sempre comento nos vídeos. A ideia nos exercícios ali é a gente nunca esticar o braço completamente, né? Então na hora que você for fazer a fase aqui do alongamento, nunca estender o seu cotovelo no limite. Você sempre deixar o seu braço semi-flexionado, um pouquinho dobrado. Então aqui seria o ponto inicial do movimento, que eu já estou até falando um erro comum, que é esticar o braço todo, né? E o início do movimento, falando de amplitude de movimento. Então a gente começa aqui, e aí a gente puxa. Esticou, puxou, tá? E o direcionamento também é um erro muito comum, o direcionamento da barra, né? Porque às vezes a pessoa traz a barra muito lá na altura do peitoral, mas a ideia seria você puxar a barra trazendo aqui na sua cicatriz umbilical. Então você traz lá na linha do umbigo, para você manter o braço aqui, ó, quando eu estou na linha do umbigo, você vê que meu braço ele forma um ângulo de 90 graus. Se eu puxar muito aqui em cima, meu braço não forma esse ângulo, fica muito fechado. Eu forço muito mais meu braço do que minhas costas. Então a ideia é, quando você for fazer aqui a remada, não puxar aqui em cima, e sim puxar a barra lá embaixo, na altura do umbigo. Tá? Esse é outro erro comum, mas aí já é uma observação que eu trago aqui para vocês. E durante a remada você traz o seu cotovelo, ele vem raspando na sua costela, então o cotovelo vem fechadinho.
né? Então aqui, ó, você nesse exercício, você traz o cotovelo fechadinho, né? Você vê aqui, o cotovelo tá fechado, que às vezes a gente tem uma tendência de abrir o cotovelo, fazer a remada aqui abrindo o cotovelo, mas o ideal seria você fazer com o cotovelo fechado, tá? Outro ponto também, mais para um toque final, digamos assim, na hora que você faz aqui a remada final, a ideia seria no final do movimento você tentar aproximar uma escápula da outra. A escápula seria o ossinho que a gente tem nas costas, né, que lembra uma asa. A ideia é na hora que você puxar, você tentar juntar uma na outra. E aí isso vai ajudar você a ter uma eficiência muscular mais interessante, assim, você vai ter um esforço, digamos assim, muscular muito mais interessante quando você tem essa consciência de tentar travar, né, juntar, contrair bem as costas, que às vezes a pessoa fica fazendo um movimento muito com o braço e pouco com as costas. Então você alonga, né, você alonga aqui, sente alongando aqui as costas, né, mas sempre deixando aqui o braço flexionado, né, e você puxa, tentando juntar uma escápula na outra, para você ter uma boa contração muscular, tá? Ó, então já falei então posicionamento do corpo, erros comuns que eu citei do braço, direção da barra, não esticar o braço todo, essa questão de contrair bem. Falei da amplitude de movimento, onde inicia, onde puxa, e velocidade de movimento, que às vezes a pessoa fica com dúvida. Às vezes, pô, Matheus, eu vi algumas pessoas fazendo muito rápido, outras fazendo muito devagar, qual que seria o ideal? A ideia seria a gente fazer, na hora que puxar, vamos botar de 2 a 3 segundos. E na hora de você alongar, vamos botar de 3 a 4 segundos. Então, uma volta um pouco mais lenta. Então, você puxa de forma controlada e volta um pouco mais pausado, digamos assim. Que aí seria o ponto legal. Então, ó, ótimo exercício para melhorar em questão de postura, dar uma fortalecida no lombar, na lombar para algumas pessoas que têm dores, né? Sempre consultar um personal trainer para ver se esse exercício é válido para você. Às vezes, quem ainda está, digamos assim, em processo de consciência corporal, né, ainda está aprendendo os movimentos, talvez seja um exercício mais avançado, né, então é bom sempre acompanhar o profissional, mas aqui também estão todos os pontos também que você precisa saber para realizar esse exercício da forma correta. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, se curtiu, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Professor Matheus Gomes, te aguardo no próximo. Fui!